Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais um Talks aqui da Log School. Bom, o tema de hoje é a diagrama de causa e efeito, né? Também chamado de diagrama 4M ou 6M, ou então espinha de peixe, ou então diagrama de Ishikawa, né? São vários nomes para a mesma ferramenta em si, né? Então, o que vem a ser esse diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe, né? Ou diagrama de Ishikawa, né? Por que nome de Ishikawa? Porque foi o Ishikawa que desenvolveu essa ferramenta, né? E ela é uma ferramenta da qualidade que ajuda a levantar as causas de um problema, analisando todos os fatores que envolvem a execução do processo. Então, essa ferramenta era usada para, depois que você fez, por exemplo, um brainstorm, né? Que levantou causas para um problema, você vai utilizar essa ferramenta para distribuir essas causas dentro de um 4M ou então dentro de um 6M. Nós vamos ver justamente o que vem a ser esses M's que eu estou falando aqui, né? Então, ele foi criado na década de 60, né, por Kazuo Ishikawa, né? O diagrama leva em conta todos os aspectos que podem ter levado à ocorrência do problema. Dessa forma, ao utilizá-lo, a chance de que algum detalhe seja esquecido, geralmente, ela não vai acontecer, porque a gente vai distribuir todas aquelas causas dentro da ferramenta, então você vai estar, né, justamente visualizando elas a todo momento, então fica mais fácil de você, depois, utilizando outras ferramentas, né, você ver qual que realmente é uma causa e qual que não é, qual que você vai atacar, assim, na tentativa de resolver o problema. Então, para que serve, né? Então, a técnica para colocar em ordem todas as possíveis causas, né, de um efeito não desejado, né? O que é um problema? O problema nada mais é do que um efeito não desejado, um efeito não esperado, né? Determinado produto, né, no seu processo. E separando elas dentro de 4M. O que são esses 4M? Máquina, método, mão de obra, material. Ou então 6M, que eu colocaria meio ambiente e medição dentro. Geralmente, por que eu estou falando 4M ao invés de falar 6M? Porque o 4M ele é o mais usado dentro até do próprio Lean, né? Porque várias coisas que poderiam ser colocadas dentro de meio ambiente e medição, acaba que a causa realmente ela está em máquina, por exemplo, né? Ou então material, por exemplo. Vamos falar assim, meio ambiente. Vamos supor que a causa é um vazamento ali que está entranhando na terra, né? Então eu vou falar assim que é meio ambiente. Mas não, esse vazamento, a causa dele, né? Ele está vindo de um problema na máquina que está vazando, e não porque está sujando o solo, né? Afetando o meio ambiente. A causa realmente é lá da máquina. Então eu não colocaria dentro de meio ambiente, colocaria em máquina. A mesma coisa a questão de medição, né? Por exemplo, a medição. Vamos supor que o operador que faz a medição de uma determinada peça, né, de um determinado componente, por exemplo, se ele erra a medição, foi porque talvez ele não foi treinado, então ele cairia dentro de mão de obra, ou então porque ele utilizou o método errado, então cairia dentro de método, ou então porque o aparelho que ele usou para medir está com problema, então cairia dentro de máquina. Então, meio ambiente e medição, geralmente, ele é tirado porque as causas vão ficar contidas de maneira bem distribuída dentro de máquina, método, material e mão de obra. Beleza? Então, qual é o objetivo, né, de você utilizar o diagrama de causa e efeito? É você conseguir visualizar as causas principais e secundárias de um problema, né? Ter uma visão melhor dessas causas distribuídas dentro dos M's do processo. Então, vamos lá. Então, como eu estou falando que eu vou distribuir ele dentro dos M's, né? O M aqui de mão de obra envolve justamente as habilidades do recurso humano, né? Então, tudo que tem a ver com a questão vamos falar, do operador, né? A gente vai falando do processo em si, tudo que tem a ver relativo à mão de obra, né? De um recurso da pessoa, né? Essa pessoa, ela foi treinada, ela tem aquela habilidade específica mesmo, vai envolver esse M. O método vai envolver ciclo de operação previsto, né? Vai envolver o tempo de execução, vai envolver até o layout em si, né? Vai envolver se eu tenho lá uma folha de operação, se o fluxo está correto. Então, tudo isso está dentro de método. Então, se
existe os documentos padrões e eles têm que ser seguidos se realmente eles estão sendo seguidos, né? Então isso aqui vai estar, eu vou utilizar em método. Quando é máquina, se as máquinas da linha, se os equipamentos da linha estão trabalhando conforme o especificado, né? Então qualquer problema referente a esses equipamentos ou na máquina, eu vou falar que é um causal em máquina. Se é material, já tem a ver com material direto e indireto, né? É o material que eu estou utilizando, né? A matéria-prima que eu estou utilizando para transformar, para chegar justamente naquele produto final, né? Como é que está chegando essa matéria-prima, né? Então, ele pode envolver tanto o produto em si, como componentes como componentes que vão ser utilizados na montagem para manter um produto final. Então, tudo isso teria dentro de material. Então, aqui mostra justamente essa foto aqui, nessa figura, está mostrando isso aí, tá vendo aqui? Ó? O M1, que é mão de obra, tem a ver com se a pessoa realmente ela está seguindo, né, o padrão aqui, por exemplo, o M2, que é o método, se os padrões estão aqui, tá vendo lá? O M3, que é a máquina, e o M4 é justamente o material. Então, a combinação desses M's no processo, né, por exemplo, a combinação de mão de obra, mais método, né, de produção, mais as características da máquina, mais a especificação do material, esse misto de combinação tem um nome, é o processo, né? Então, se algum deles está fora, a gente fala que eu estou tendo uma não conformidade. Então, se nesse misto que faz o processo, né, máquina, método, mão de obra, material, tudo trabalhando junto, se alguma coisa deles sai fora, eu falo que eu estou tendo uma não conformidade no meu processo. É justamente aqui. Ó. Então, se um desses fatores estiver fora de controle, com certeza eu tenho um produto com defeito. Então, esse diagrama de causa e efeito eu vou utilizar justamente, eu sabendo o que é cada um desses M's, eu vou procurar, a partir de um efeito, a partir de um problema, eu vou procurar justamente elencar as possíveis causas desse problema dentro de cada M específico. Então, aqui é um jeito que você pode colocar, né? Você pode fazer isso aqui num quadro, fazer isso projetado, por exemplo, no data show, fazer isso no papel, né, do jeito que você achar melhor, né? Então, depois que o pessoal elencou todas as causas, né, utilizando uma ferramenta específica, né, que é o brainstorm, você vai pegar essas causas e vai jogar dentro do 4M, né? Colocando aqui eu coloquei até o 6M, né, mas se você quiser tirar essa parte, elencando dentro de cada uma delas aqui, para ficar mais fácil valorizar cada causa, para ver se realmente ela pode estar gerando esse efeito ou problema. Então, qual que é a metodologia para você fazer o 4M? Então, dentro de tudo isso que nós falamos, qual que é o passo a passo? Então, a primeira coisa é você escrever a definição do problema, efeito, anomalia, né? Você escrever num papel, por exemplo, ou então escrever num quadro, você colocar aqui que é o problema. Isso é a primeira coisa. Depois, você vai utilizar de uma ferramenta que é o brainstorm, né? Para poder levantar todas as possíveis causas. Depois que você levantou todas as possíveis causas, você vai descrever elas no quadro, então no papel, tá lá todas as causas. Vamos supor que você levantou lá 15 causas diferentes para aquele problema, tá lá as 15 causas. Depois que você fez isso, você vai para o passo 2. Você vai separar conjuntos de causas para cada M. Então, eu vou lá e circulo realmente, igual está mostrando aqui, tá vendo lá? Então, vou circular causas que seriam de mão de obra, vou separar causas que seriam de máquina, vou separar aqui causas que seriam de método. Então, elas ficam separadas aqui, por exemplo, igual fez aqui, circulando, para depois você pegar isso aí e distribuí-las dentro da estrutura de espinho de peixe, né? Dentro do diagrama de 4M, né? Vai pegar cada conjunto de causas que você circulou e vai colocá-las aqui, distribuí-las aqui dentro dessa espinha de peixe, conforme mostrado aqui, tá vendo? Então você vai colocar todas as causas distribuídas em máquina, método, mão de obra e assim por diante. E aí você tem uma visão geral realmente do efeito, o efeito, né, que seria o problema, e de todas as causas que poderiam ser geradoras daquele problema. Na verdade, essas causas aqui não quer dizer que todas elas estão acontecendo, então devido a todas elas que eu estou tendo problema, não.
Isso quer dizer que são possíveis causas, né? São ideias que estão sendo lançadas. E elas foram ordenadas aqui através do 4R. E depois você vai utilizar uma outra ferramenta que vai justamente te dar a causa real, né, desse problema. Beleza, pessoal? Então, chegamos ao final de mais um Talks aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Siga a gente aí na nossa rede aí social. Siga no nosso site www.ogschool.com.br. Lá você vai encontrar diversos cursos na área de logística, na área de qualidade. Se você quer saber mais sobre essa ferramenta e outras que são faladas aqui no nosso canal, acesse nosso curso lá, procure saber mais sobre o curso de MASP, né, Metodologia e Análise e Solução de Problemas, e o curso de Kaizen, onde a gente descreve em detalhe cada uma dessas ferramentas aí que a gente usa para solução de problemas. Até mais!